Trigêmeos tiram a mesma foto todos os anos durante 34 anos. Tente não chorar na última foto. Vamos levá-lo de volta a 1999, quando Karen Schultz fez uma visita surpresa ao vizinho ao longo do dia. Karen tirou uma foto dos trigêmeos porque achou fascinantes. Os jovens assumiram uma posição de comando e olharam sem piscar durante a câmera. Esta imagem foi tirada por Karen como parte de uma série de fotos icônicas que iriam muito mais longe do que jamais ela poderia imaginar na época. Os três tiraram fotos juntos por mais de 34 anos. Tente ao máximo não chorar no clímax do clímax. Coincidentemente, no início desta série, as imagens ocorreram no ano de 1985. Karen tirou uma foto do trio na comemoração do primeiro aniversário dos trigêmeos. As bocas das três crianças estavam cheias de bolo, já que sua mãe tinha feito um ótimo trabalho na padaria. Ela não tinha ideia, porém, de que tirar essa foto específica se tornaria uma tradição que duraria mais de 34 anos. É incrível ver o quanto os meninos cresceram ao longo dos anos. Os trigêmeos estão crescendo. As crianças começaram a ir para a pré-escola e depois para o jardim da infância, quando tinham 4 anos. Eles ficaram em êxtase e se aproximaram um do outro imediatamente. O professor capturou esta foto criativa deles. Esses indivíduos têm personalidades extremamente distintas. Peter era o calmo, que gostava de ter seu próprio espaço, enquanto Mark e Dennis eram os que estavam constantemente reclamando. Todos esses contrastes e variações tornaram-se mais aparentes nos anos que se a seguiram, e é exatamente por isso que a imagem final é tão emocionante. O sexto aniversário foi um pouco menos espetacular do que o normal. Para o sexto aniversário dos trigêmeos, Karen passava por um momento difícil em sua vida na época e também tinha mal de Parkinson. Mas isso não significava que não vou continuar a comemorar os aniversários dos meus filhos. Tudo incluindo o bolo, o banner e sua câmera estava pronto. A cerimônia se seguiu e a foto foi tirada como de costume. Apesar disso, a questão pode ser expressa com clareza em todos os aspectos. Os irmãos só tinham coisas boas a dizer um do outro. Academicamente, todos os três estavam indo bem, mas Peter, o aluno da esquerda na foto, que sempre manteve uma média perfeita de notas, se destacou. O professor sempre o considerou um dos seus favoritos, por causa da sua disposição gentil. Sua maneira de pensar é incrível, original e afiada. E você vai longe. Mas lamentavelmente o futuro de Peter não deu certo como todos esperavam. Crescendo tão rápido. Os rapazes, antes bonitos, rapidamente se tornaram jovens fortes. E esse foi o primeiro ano em que os meninos não usavam as mesmas jaquetas. Cada pessoa tem um senso de moda distinto de uma maneira preferida de usá-la. Mesmo assim, Karen conseguiu persuadir o grupo a vestir macacões iguais. Os meninos, sem dúvida, passaram por um crescimento substancial ao longo de suas vidas. Casa alternativa. O nono aniversário de Karen também foi o último que ela comemoraria em sua casa da infância. A casa foi destruída pelo fogo no mês depois que essa foto foi tirada como consequência de um vazamento de gás. A destruição da casa, onde sua mãe e seus 3 irmãos mais velhos passavam seus anos de formação, entristeceu os trigêmeos, embora nenhum deles tenha se ferido. Eles ficavam com o vizinho no ano seguinte. Com o tempo passou a se importar profundamente com eles. Vilma. Ela tirou a fotografia naquele ano com sua querida vizinha Vilma. Ela era uma boa pessoa, com uma casa aconchegante e acolhedora. Os rapazes ainda ansiavam pela casa em que viveram a vida inteira apesar disso. A família estava morando em um trailer enquanto reconstruíram a casa. Embora tivesse passado mais de um ano antes que eles pudessem finalmente se mudar, a espera valeu a pena. Os trigêmeos, portanto, passariam muitos momentos felizes durante um longo período na sua residência. No mínimo, parece que 2 deles são afetados. Nova casa. Nova casa. No jardim da nova casa, para onde se mudaram, mantiveram a tradição. Eles estavam em êxtase por ter um lugar para chamar de lar mais uma vez. Quando eles tinham 10 anos, eles achavam que já eram bastante velhos. Peter, à esquerda, estava ansioso para utilizar sua nova câmera, na qual ele havia acabado de investir seu dinheiro suado. Para essa ocasião significativa. Ele começou a perseguir seus irmãos, depois de iniciar o cronômetro para que pudesse juntar a eles na frente do obturador. Uma foto de tirar o fôlego dos recém-formados seria a primeira de muitas outras, mas ninguém poderia imaginar que um deles tiraria a última foto dos irmãos em 2018 no momento.
Peter era otimista sobre a vida. Peter foi o primeiro dos três a ir ao encontro. Embora tímido, ele era um jovem extremamente inteligente. Dois de seus irmãos, Mark e Dennis, eram o tipo de homem que gostava de fazer travessuras, mas mostrava pouco interesse pelas mulheres. Mas muitos dos colegas de Peter adoravam sua atitude descontraída e sua visão otimista da vida. Ele alegava que Peter e Eva frequentemente se viam depois da escola, que estavam muito apaixonados. Infelizmente, essa relação não durou. Despedida de nível iniciante. Um dos piores anos acadêmicos dos meninos foi o primeiro e o último ano do ensino fundamental. Dennis e Mark estavam ansiosos para começar o último ano do ensino médio. Peter, no entanto, acabou recebendo um diagnóstico de epilepsia, depois de sofrer uma convulsão grave. Apesar de ter perdido muitas aulas, Karen não considerava isso o maior problema. Peter, que tinha 12 anos na época, já havia tido 20 brigas violentas. Tudo foi uma dificuldade para ele por causa de sua doença, e será para o resto de sua vida. O conflito de Peter. Quando os irmãos de Peter foram admitidos no ensino médio, seus pais achavam que seria preferível mantê-lo na escola primária por mais um ano devido às suas lutas contra a epilepsia. Ele foi capaz de ver a importância da decisão e aceitá-la, mesmo sendo a primeira vez em suas vidas que se separariam de seus irmãos. Os ataques foram muito sérios e os eventos recentes serviram como motivação adicional. Peter sentiu-se compelido a relaxar nos 12 meses seguintes. De volta à pista. Peter estava saudável, embora tivesse feito as coisas andarem mais devagar por um ano inteiro. Ele foi autorizado a frequentar a mesma escola de seus irmãos depois dessa época. E ele se destacou nisso. Peter tinha uma grande vantagem, já que era o cara mais esperto da sala. Cada um de seus irmãos tinha um ano adicional de experiência de trabalho. Eles eram os irmãos que podiam dar todas as dicas e truques necessários para se tornar um estudante. Isso também não é tudo. Os trigêmeos não teriam que ficar separados por um longo período. Mais uma vez juntos. Peter se esforçou para se recuperar o atraso com seus irmãos após o primeiro ano do ensino médio e foi recompensando com a chance de pular uma série. Depois de separados desde o outono, os trigêmeos finalmente se reuniram. No final do ano letivo, eles capturaram o momento em uma bela foto. Era uma bela ilustração que retratava com precisão a cultura popular ao longo da segunda parte da década de 1990. No entanto, como é evidente nas imagens restantes, este pode ser o último ano como meninos. Adolescência. Quando o ano 2000 amanheceu, ele oficialmente completou 16 anos. Os meninos se transformaram em homens, como visto pela primeira maneira como eles aparecem. E Peter teve um ano muito bom no geral. Ele conheceu Susan, uma pessoa decente que estava disposta a ser sua namorada e que compartilhava suas ideias. E acabou sendo uma brincadeira. O que quer que tenha acontecido, a afeição de Susan por Peter nunca mudou. Como resultado, sempre que ela via a imagem final, ela sempre se sentia um pouco desapontada. As festas de aniversário 17 e 18 foram um sucesso. Os três conseguiram terminar o ensino médio e Peter, como sempre, manteve uma média. Ao mesmo tempo, Dennis e Mark queriam aprofundar sua educação no campo do atletismo. Dennis é massoterapeuta enquanto Mark trabalha como professor. Quando Peter decidiu seguir sua carreira na arquitetura, deu um passo em direção a um caminho mais criativo. Antes de iniciar essa nova fase da vida, ele havia se livrado de seus sintomas epilépticos por vários anos e estava bastante otimista quanto a isso, mas isso não duraria por muito tempo. Depois de vários anos em que ele praticamente não teve convulsões, Peter sofreu uma de suas convulsões mais graves pouco antes de completar 19 anos. Felizmente, alguém próximo pôde ajudá-lo logo depois. Ainda assim, a tragédia teve efeitos profundos que determinaram seu destino. Peter estava tendo muitas dificuldades para se concentrar e começar a ter ataques de pânico. Ele estava preocupado em passar muito tempo sozinho, mas felizmente seus irmãos descobriram a solução perfeita. Os três estavam dispersos por todo o país, devido às demandas de seus campos de estudos separados. Para os trigêmeos, acostumados a dividir o quarto, isso não era uma circunstância ideal. E os irmãos ficaram mais do que felizes em ajudar Pedro quando ele precisou. Os dois fizeram uma pausa em seus diferentes estudos e depois disso foram para Berlim, onde Peter morava. Peter lutou para controlar suas emoções quando soube que os três se reuniriam e quase conseguiram. Nos 2 anos seguintes, o jovem de 20 anos sentiu-se como se tivesse nascido de novo, e disse que seus irmãos eram a melhor coisa que já havia acontecido com ele. Ano desafiador. Todos os três tiveram um ano terrível em 2008. Seu objetivo principal,
que eles alcançaram era terminar os seus estudos. E mesmo que a realidade seja mais difícil que eles poderiam imaginar, é normal que os indivíduos se imaginassem vivendo sua vida como aqueles que mais se importavam. Depois de passar por um check-up normal, a mãe trigêmea Karen descobriu que tinha um tumor maligno em seus intestinos. Ela ia precisar de ajuda em breve. Felizmente, os 3 jovens formaram uma equipe forte. Eles empacotaram seus automóveis com suas coisas e foram morar com sua mãe. A ajuda de familiares e amigos. Nos 3 anos seguintes, eles serviram como cuidadores primários de sua mãe. Foi um período de muitos altos e baixos. A família era unida, porém, todos estavam cientes de sua capacidade de contar uns com os outros para obter assistência. A namorada de Peter, Susan, também se mudou para lá para ajudar no tratamento da paciente. Infelizmente, apesar da incrível devoção de jovens, ninguém obteve os resultados que esperavam. Karen expirou. Na primavera de 2012, Karen sucumbiu ao câncer de colo e faleceu. Como a casa era um legado, os rapazes foram obrigados a mantê-la. As casas da infância das 3 pessoas tinham muitas lembranças. Eles decidiram que deveriam morar juntos como resultado disso. Eles conseguiram se encaixar facilmente na casa, mesmo com Susan. E Susan ficou surpresa ao descobrir que estava esperando um filho logo depois que sua mãe faleceu. Peter teve um filho. Peter ficou muito feliz porque gostava de ser pai. O dia em que Noah nasceu foi no dia 23 de abril de 2013. Ambos, seus irmãos mais velhos, estavam muito felizes. Cada um deles sorriu com a perspectiva de finalmente poder ligar para um outro tio. Um papel que acabaria sendo crucial no desenvolvimento do mais novo membro da família. Eles fizeram uma grande festa para comemorar seu aniversário de 30 anos. Além de marcar o início de uma nova era, Peter, à esquerda, seria o primeiro dos 3 a se casar. Ele estava entusiasmado com o futuro, já que Susan era uma escolha maravilhosa para uma esposa. No entanto, ele não foi capaz de se beneficiar de nada por um tempo. A imagem final. Os 3 irmãos estavam todos juntos nessa fotografia final. Apesar de seus melhores esforços, Peter experimentou o fim da tradição consideravelmente mais cedo do que o previsto. Em 2 de março de 2018, Peter sofreu um acidente automobilístico que custou sua vida. Ele estava dirigindo quando teve uma convulsão que resultou na perda do controle do carro. Os irmãos decidiram parar, pois achavam que o ritual não seria o mesmo sem Peter. Mas eles escolheram compartilhar essas fotos incríveis com o mundo para celebrar o amor que eles tinham por sua maravilhosa mãe. Vocês gostaram dessa incrível história a partir de fotos? Esse é o nosso novo quadro do canal, contando histórias a partir de fotografia. Se você tem alguma história interessante que podemos contar a partir de imagens, nos procure nas nossas redes sociais, que teremos o prazer de narrar e trazer aqui no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima e fui.